E aí, galera, devido aos últimos acontecimentos aí, né, de interrupção de missa, de ataques a, a pessoas na rua, né, utilizando broches, utilizando camisetas. Então eu vou fazer um vídeo aqui sobre fascismo, tá? O que é o fascismo? O fascismo, ele é um movimento de massas, tá? É um movimento político, tá? De massas que ocorre principalmente nas quedas do capitalismo, tá? Então quando a gente observa um movimento do capitalismo tendo o lucro, né? O que basicamente eu quero dizer como capitalismo aqui é o lucro, tá? Então quando a gente vê uma base de lucro sobre o mercado, né, no sistema capitalista, começa a ser reduzida, o capitalismo geralmente recorre ao fascismo, tá? Para poder se reorganizar, tá? E poder aumentar a sua margem de lucro. Então, o fascismo como um movimento político de massas, o movimento fascista ele vai surgir na Itália, tá? Com o líder Mussolini, mas o fascismo é diferente do movimento fascista, tá? O movimento fascista é esse da Itália, e o fascismo já é esse movimento político de massas em diversas nações, tá? E por que essa pontuação? Porque a gente precisa ter a ideia de que o fascismo ele vai se moldando a cada realidade ao qual ele se insere, tá? Então, por exemplo, você pega o fascismo alemão, que foi o nazismo, por exemplo, é diferente do italiano, tá? Você pega os integralistas aqui no Brasil, é diferente do italiano, diferente do movimento nazista, tá? Então, e o que caracteriza um movimento ser fascista ou não? Então a gente tem aqui um teórico, né? Ele, ele escreve pra gente sobre fascismo. É, é o que a gente pode dizer sobre o fascismo? Eno, eno, eno. Então, o que caracteriza o fascismo? O fascismo ele caracteriza por se apoderar-se de símbolos nacionais, tá? Então, a bandeira, hino, tá? Você pega, por exemplo, o movimento integralista brasileiro, eles se apoderaram dos símbolos nacionais, né? E deram uma nova roupagem a eles, tá? Mas esse nacionalismo também exacerbado pode ser chamado de chauvinismo.
O que é chauvinismo? Chauvinismo é um nacionalismo muito grande, então um engrandecimento das coisas do próprio país uma repulsa muito grande ao que vem de fora, tá? Isso é chauvinismo. E também caracterizado pelo ataque a religiões, né, de várias formas, as que geralmente não estão apoiando o movimento, né? Ataque à cultura, tá? Então, assim, eles tendem a modificar a estética cultural, tá? Então, assim, você pega no movimento integralista brasileiro, eles usam muito a figura do índio, o Anauê, que é um comprimento, uma fala indígena, né? Tupi. Então, essa apoderação de símbolos nacionais, entendeu? E aí você subverte essa simbologia, trazendo para o discurso que você quer fazer, tá? Então, por exemplo, quando hoje entram em missas, interrompem o padre, né? A gente tem claramente ali o movimento fascista tentando impor a sua métrica de pensamento, independente de quem for, entendeu? Porque dentro da igreja, imagina-se que a entidade maior, né? O superior ali dentro da igreja é o padre. E aí o fascismo, né? E esse movimento acaba sempre confrontando as coisas que não estão de acordo com a própria opinião, né? Então, e o que mais também pode caracterizar o fascismo? O fascismo também se caracteriza pela demonização, tá? De certas camadas da sociedade, né? Então você pega, por exemplo, no nazismo, o que foi demonizado ali? Foi demonizado os judeus, né? E as pessoas que não eram brancas, né? Que não eram arianos. E no caso, no Brasil, o que se demoniza, né? Essa galera aí do fascismo, se demoniza preto, se demoniza gay, se demoniza e agora padres, né? É só entrar lá no Instagram do padre Júlio Lancelotti, cara. Não sei se vocês seguem ele, mas segue lá pra você ver. Ele posta sempre todas as mensagens de ódio que ele recebe, tá? Então, tá lá. Tem mensagem por mensagem lá que ele recebeu desse grupo bolsonarista fascista. E se você apoia esse cara que falou que pintou um clima com uma menina de 14 anos, com esse cara que deixou 600 mil pessoas morrerem, porque eu tenho certeza absoluta que é muito mais. Só que os números estão errados, porque se a gente lembrar de 2 anos atrás, como foi feita a contagem, provavelmente a gente tem um gap aí de 30% a 40% aí do número real, sabe? Então, se você concorda com esse cara, se você apoia esse cara, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena porque você não teve uma boa educação. Eu tenho pena porque você não teve provavelmente amor dentro da sua casa. Provavelmente você não teve a capacidade de aprender a discernir entre o bom e o mal. Entendeu? Então eu só sinto pena. E espero que essa página seja virada aí na história do nosso país. Aquele abraço.